Depois do Texas, estados conservadores pressionam por leis mais rígidas anti-imigração. Consulado-Geral do Brasil em Miami vai realizar jornada itinerante em abril no sul da Flórida. Polêmica em New York, estado tenta revogar lei secular que determina que o adultério é um crime que pode resultar em prisão. Tragédia em Maryland. Autoridades investigam pane em cargueiro que derrubou ponte. Equipes continuam as buscas por desaparecidos. E teve pré-estreia digna de Oscar no sul da Flórida. Foi o lançamento de Heróis Eternos, que conta a história de personagens milenares na Terra Santa. Uma estreia digna de Oscar. A equipe de produção da Record Internacional preparou uma noite muito especial e inesquecível para todos os convidados. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje falando de leis anti-imigração. Depois do Texas criar a polêmica medida SB4, que autoriza a prisão e deportação de imigrantes, outras regiões estão pressionando por medidas semelhantes. A repórter Eloá Zen mostra pra gente que pelo menos 7 estados norte-americanos já apresentaram propostas para endurecer as regras e impedir a entrada e permanência de indocumentados em seus territórios. Num trágico efeito dominó, estados conservadores tentam aproveitar a jurisprudência da lei texana SB4, que está em debate na Justiça, para aplicar regras mais duras contra imigrantes. Oklahoma e New Hampshire querem seguir os mesmos passos do Texas. Eles tentam aprovar medidas que dão aos policiais estaduais poderes federais para prender e deportar imigrantes sem status. Já os republicanos da Geórgia querem punir as cidades que se aproveitam das políticas de santuário para abrigar imigrantes que não tenham status legal. Na Flórida, o estado aprovou leis que impedem indocumentados de trabalhar, dirigir, ter acesso à educação e muito mais. O estado é dos que possui algumas das leis mais rígidas do país contra imigrantes, mas Ron DeSantis quer apertar ainda mais o cerco contra os indocumentados. Do ponto de vista jurídico, essas reivindicações estaduais podem ser um mau sinal, uma vez que tira ou pelo menos dilui o poder federal sobre a questão. Além disso, a pressão de cada governador pode indicar que o próximo líder da Casa Branca tenha que conduzir a crise da migração com mãos de ferro, ou tenha que enfrentar a revolta dos estados, que vão pressionar cada vez mais por medidas independentes. As regras de imigração são governadas pelo governo federal. Então, todas as regras políticas, regulamentações migratórias são determinadas pelo governo federal. O que os estados estão fazendo, como Oklahoma, Texas, Geórgia, eles estão regulamentando lei federal. Isso é um problema, certo? Isso é um problema, isso é uma coisa que esse movimento dessa invasão de imigrantes está empoderando os estados a regulamentarem uma coisa que eles não têm autoridade. No mundo normal, isso seria, na Corte Suprema, isso seria resolvido. Mas nesse momento, da maneira como a Corte Suprema americana está analisando os casos, é bem possível que haja um ganho para os estados, o que é impressionante. Em Dallas, no Texas, centenas de pessoas foram às ruas protestar exatamente contra essa polêmica lei anti-imigração chamada SB4. Aos gritos, os manifestantes marcharam pela principal avenida da cidade pedindo o fim da lei aprovada no final do ano passado pelo governador Greg Abbott. Eles acusam a nova medida de ser racista e cruel e alegam que o Texas está usurpando poderes que pertencem ao governo federal. Ontem, o Tribunal de Apelações manteve a suspensão dessa medida polêmica enquanto o caso estiver em julgamento. A Casa Branca alega que o Texas está violando a Constituição do país. A lei SB4 permite que autoridades do estado prendam e deportem imigrantes suspeitos de terem entrado de forma ilegal no país. A medida ainda determina sanções de até 20 anos de prisão. E olha, na fronteira sul, um flagrante. Um vídeo mostra um imigrante cortando a cerca de um arame farpado instalada no Texas. Eles abrem a passagem na barreira e levam uma multidão de imigrantes indocumentados para dentro do território americano. As imagens divulgadas pelo jornal New York Post mostram um imigrante com um tipo de alicate profissional cortando facilmente o arame farpado na região de fronteira em El Paso, no Texas. Minutos depois, ele conduz um grupo de imigrantes com homens, mulheres e crianças por essa passagem na barreira para dentro do território norte-americano.
mas eles acabam se deparando com outra cerca. E nesse local, os soldados da Guarda Nacional impedem os indocumentados de seguirem viagem e mandam o grupo de volta ao México. As autoridades alegam que o portão 45 não é uma entrada de imigrantes. Desde outubro do ano passado, a Patrulha de Fronteira já autorizou a entrada nos Estados Unidos de cerca de 590 mil imigrantes. E uma caravana de imigrantes com homens, mulheres e crianças, além de idosos, partiu do México rumo aos Estados Unidos. São quase 2.000 pessoas de 6 países da América Latina que estão caminhando em direção à fronteira sul-americana. A caravana recebeu o nome de Via Crucis Imigrante. Eles dormem durante a noite e caminham sem parar durante o dia. Os imigrantes buscam asilo no território americano, alegando perseguição, fome, pobreza, insegurança e alta criminalidade. A polícia mexicana acompanha esse grupo de perto. E no próximo bloco você vai ver que adultério é considerado crime em Nova York e pode resultar em prisão. Essa lei de 1907 ainda está em vigor. E tem também consulado itinerante no sul da Flórida para atender a comunidade brasileira com diversos tipos de serviços. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Atenção, comunidade da Flórida. O Consulado Geral do Brasil em Miami vai realizar a primeira jornada itinerante em abril. O primeiro local a ser visitado pela equipe consular será Deerfield Beach, no condado de Broward, no dia 12 de abril. É uma sexta-feira. Os atendimentos vão ser das 10 da manhã até as 5 da tarde, mas é preciso agendar os serviços pelo sistema online. Caso contrário, esse atendimento será negado. Os interessados vão poder realizar uma série de serviços como procuração, tirar CPF, emissão de passaporte, autorização de viagem de menor, registro de nascimento, INSS e muito mais. Então, para agendar os serviços que você deseja, basta entrar no site que está aparecendo agora aí na sua tela. Esse agendamento é o online, é o e-consular. E agora uma notícia curiosa, uma lei antiga de mais de um século ainda está em vigor em Nova York. Sabe qual que é? Traição em casamento. Essa regra diz que adultério é crime, com direito a multa e prisão no estado. A Carolina Camargo mostra pra gente que os legisladores estão tentando derrubar essa medida. Os políticos têm pressa em derrubar essa medida secular que determina 3 meses de prisão e multa de $500 para quem trair o parceiro. A proposta da revogação já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e seguiu agora para votação no Senado Estadual. A lei foi criada em 1907 na tentativa de reduzir o número de divórcios em uma época em que ainda não se falava em divisão de bens e nem em testes de paternidade. A determinação também foi tida como uma medida punitiva destinada às mulheres. Mas ao longo da história, essa regra foi se perdendo e sendo esquecida. Hoje, são pouquíssimas as acusações e raras as condenações. O último registro de um processo alegando adultério data de 2010. Mas não é apenas Nova York que mantém viva essa lei secular. Vários outros estados enfrentam o mesmo dilema. Colorado e New Hampshire já conseguiram revogar a medida. Mas outros estados, como Oklahoma, Wisconsin e Michigan, começam a debater o assunto, mas ainda mantêm o adultério considerado como crime. Toda legislação serve como um regramento, um ordenamento para uma sociedade em determinado local, no tempo e no espaço. Uma legislação de 100 anos atrás já não se adequa tão perfeitamente aos tempos atuais. Portanto, a necessidade da revisão, até porque o homem e a mulher de 100 anos atrás não são os mesmos dos tempos atuais. Com a vida multifacetada, com tanta tecnologia e com relacionamentos transformados. Então, esses costumes, essas tradições de 100 anos atrás já não são as mesmas e devem ser revistas. Até porque o banco dos réus não deve mais ter esse tipo de penalização e de criminalização para a traição.
Depois do intervalo, você vai ver as últimas notícias sobre a tragédia do navio cargueiro que derrubou uma ponte em Baltimore, Maryland. E a gente também te mostra que bandidos estão escalando torres de transmissão para roubar fios de cobre e provocando problemas na telefonia celular. Já voltamos e com as últimas atualizações sobre o desabamento de uma ponte em Baltimore, provocada por um navio cargueiro. Hoje é o segundo dia de buscas pelos 6 trabalhadores que caíram na água e ainda estão desaparecidos. As autoridades também recuperaram a caixa preta do navio, que registrou as últimas conversas e ações da embarcação de Singapura antes dessa pane elétrica que provocou a tragédia. A repórter Carla Marinho tem mais informações. Barcos, helicópteros e mergulhadores estão procurando pelos 6 trabalhadores que ainda estão desaparecidos. Depois de 24 horas de buscas, as autoridades descartaram que eles estejam vivos nas águas congelantes do rio Patapsco, em Baltimore, Maryland. Paralelo a isso, outras equipes já iniciaram a coleta de evidências e análises para investigar o navio e a ponte que desmoronou ontem. Nós já temos o gravador do navio, a caixa preta. Vamos analisar os dados para desenvolver um cronograma de eventos que levaram à tragédia na ponte, disse Jennifer Homed, presidente da NTSB, Conselho Nacional de Segurança de Transporte. Hoje foram divulgados novos vídeos que mostram o momento em que a embarcação de Singapura teve a pane elétrica, apaga as luzes e segue à deriva, batendo na ponte Francis Scott Key. Até imagens da tragédia via satélite foram capturadas. Todas as evidências apontam para um acidente. Não há nenhuma informação específica ou confiável que sugira que haja ligação com o terrorismo neste caso, disse William Del Bagno, agente especial do FBI. O governador de Maryland, Wes Moore, lembrou que foi a própria tripulação do navio quem avisou as autoridades de que havia perdido o controle da embarcação e de que ela iria bater na ponte. Por causa disso, a ponte foi fechada e muitos dos veículos foram parados antes de entrarem na ponte, o que salvou vidas, afirmou o governador. As autoridades informaram que os impactos econômicos desse acidente são grandiosos na região. A deputada Katie Zelga lembrou que Maryland tem um dos 4 portos de águas profundas do país para receber cargueiros e cruzeiros e que cada dia parado significa milhões em prejuízos. As autoridades estão correndo contra o tempo para entender como o acidente aconteceu e para reconstruir a estrutura essencial para o estado. Esta não é a primeira tragédia desse tipo no país. Em 1980, um navio cargueiro derrubou a ponte Sunshine Skyway, em Tampa, aqui na Flórida. Na época, 35 pessoas morreram quando um ônibus e diversos carros caíram na água. O acidente de agora trouxe à tona essas lembranças e o medo de uma possível nova tragédia na região. As autoridades locais já emitiram comunicados dizendo que todas as precauções já foram tomadas e que a infraestrutura do estado está sendo monitorada e conta com comunicações sofisticadas. Sabe qual a nova modalidade de crime no Texas agora? Roubo de torres de celular. Os bandidos estão invadindo essas estruturas para furtar fios de cobre. Pelo menos 20 casos de roubos já foram registrados nos últimos 6 meses. As autoridades emitiram um alerta sobre esses ataques que podem afetar todo o serviço de telefonia celular. Estes são os cobres que os bandidos estão procurando. Eles ficam dentro dos cabos que estão nas torres de transmissão. São esses fios que realizam as chamadas telefônicas, enviam as mensagens de textos e até fotos do Instagram no celular. Nos últimos meses, tivemos mais do que nunca desses roubos, disse Carrie McGrew, a gerente de projetos da companhia South Texas de serviço de celular. Segundo a polícia, esse tipo de crime já existia antes, mas era esporádico e raro. Agora, parece ter virado uma febre. A cada mês, novos casos de tentativa de roubo são registrados por todo o estado. Pelo menos 20 deles tiveram êxito só em Houston. Os bandidos levaram os cabos e paralisaram uma cadeia de fornecimento do serviço, prejudicando milhares de pessoas.
Quando eles fazem isso, eles desligam 7 ou 8 torres de cada vez, que estão conectadas. Isso significa que você não consegue fazer nenhuma ligação para emergência, 911, afirmou Carey. A polícia diz que os bandidos escalam até o topo das torres para roubar o cobre. Na semana passada, um criminoso despencou 9 metros de altura fazendo isso. It's just not hitting one facet, one group of citizens. It's affecting everyone. Esses cabos de cobre roubados rendem menos do que $200 no mercado ferro velho. O último criminoso vendeu por $150. Já as empresas gastam cerca de $20 mil para reparar as torres. O cobre é um material valioso pelas suas características e propriedades, né? Ele é um material altamente condutor de calor, ele é um autocondutor de eletricidade e, além disso, ele é totalmente maleável, o que o torna aí facilmente trabalhável pela indústria, né? E essa própria indústria, né, ela tem uma demanda alta por esse metal, né? E isso aí acaba, e como ele pode ser 100% reciclável, né, sem perda das suas propriedades, isso daí acaba atraindo, né, criminosos, tá certo? Para fazer aí o roubo de fios de cobre, né? Então isso daí está sendo um problema ultimamente. O Departamento de Educação anunciou um erro grande no novo programa de ajuda financeira estudantil. O erro pode afetar milhões de estudantes que ainda querem entrar na faculdade este ano. Esta é mais uma falha do programa chamado FAFSA, Solicitação Gratuita de Auxílio Federal ao Estudante. Desde que foi lançado pelo governo Biden, já teve inúmeras revisões e esta é mais uma que vai atrasar todo o processo estudantil. O Departamento de Educação informou que o novo erro está no cálculo que define a ajuda financeira ao aluno. O valor para milhares de estudantes foi errado e será preciso refazer essa conta para definir o empréstimo real e quais as faculdades os alunos podem pagar. Com essa falha, os alunos correm o risco de perder o início da universidade ainda este ano. E no próximo bloco a gente mostra como foi a pré-estreia do primeiro documentário feito pela Record Américas, que explorou a história de personagens milenares na Terra Santa. E mais, o perigo do sono na direção. 30 mil acidentes fatais registrados no país foram provocados por motoristas cansados e sonolentos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Já voltamos e com um alerta. Aumentou o número de mortes nas estradas provocadas por pessoas que dormem na direção. 18% dos acidentes fatais nos últimos anos foram cometidos por motoristas desatentos e sonolentos nos Estados Unidos. Muitas pessoas ignoram os sinais de cansaço e arriscam dirigir nas estradas e rodovias do país. Por causa disso, o número de mortes provocadas por motoristas sonolentos vem aumentando nos Estados Unidos. Um levantamento apontou que entre 2017 e 2021, 30 mil acidentes fatais no país foram provocados por pessoas que dormiram ao volante. As autoridades alegam que as pessoas subestimam os perigos do sono e acabam colocando a vida delas e dos outros em risco. O estudo da Fundação para a Segurança de Trânsito da AAA, a Associação Americana de Automobilismo, indicou que dirigir cansado reduz o estado de alerta, tornando mais difícil a reação rápida em situações de emergência e aumentando as chances de erros. Os especialistas orientam as pessoas a prestar atenção nos sinais de cansaço do corpo na direção, como bocejar, piscar com frequência, dificuldade para manter o carro em linha reta, olhos pesados e falta de atenção. Eles indicam que quando isso acontecer, é preferível que o motorista pare o carro num posto de gasolina e cochile por pelo menos 20 minutos, seguido depois de uma xícara de café antes de voltar a dirigir. A AAA lembra que os motoristas cansados, que estão privados de sono, possuem deficiências semelhantes aos que dirigem embriagados. Podem ter lapsos momentâneos de consciência, levando à perda do controle de carro e a tragédias.
Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Vamos lá? Boston, a gente tem tempo encoberto com mínima de 40 graus, máxima de 50. Nova York, mínima de 41. A gente tem chuva nessa região, o sol nem dá as caras por lá. Norfolk, a mesma coisa. Atlanta, a gente já tem tempo encoberto com máxima de 67. Olha, em toda a Flórida a gente tem tempo aí encoberto com trovoadas ao longo do dia, máxima de 79 nessa região. New Orleans, o sol vai brilhar forte, a mesma coisa em Houston e também em Brownsville. Em San Antônio, a máxima não passa de 81 e a mínima é de 56 graus Fahrenheit. Olha, em El Paso, a gente tem sol entre nuvens com mínima de 58, máxima de 80 graus. Albuquerque, sol entre nuvens também, tempo encoberto. A mesma coisa em Phoenix, com máxima de 82 graus. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas, tempo encoberto também, com máxima aí de 76 graus. E São Francisco, a gente tem chuva ao longo do dia e a máxima não passa de 60 graus. E olha, para encerrar o jornal, a gente mostra a pré-estreia aí do primeiro documentário feito pela Record Internacional que explorou a história de personagens milenares na Terra Santa, no Oriente Médio. As equipes de jornalismo visitaram cerca de 50 sítios arqueológicos, conversaram com historiadores e desvendaram detalhes nunca revelados antes. Foram mais de 3 meses de trabalho em locais considerados sagrados que até hoje atraem a atenção do mundo. Você vai acompanhar toda essa viagem no tempo em uma série de 21 episódios a partir de hoje aqui na Record. A Cone Rocha mostra pra gente como foi a pré-estreia desse documentário no sul da Flórida. Uma estreia digna de Oscar. Aos poucos, os convidados foram chegando ao Regal Cinema, na cidade de Dania Beach, na Flórida. O clima era de total expectativa para a estreia da nova série documental da Record Internacional Heróis Eternos. Curioso, nunca estive num evento assim. Eu tô muito empolgada. Eu tô achando que vai ser incrível. Líderes da comunidade brasileira, personalidades e a imprensa marcaram presença. A gente assistiu um documentário produzido pela TV Record, com profissionais do mundo todo. Quando você fala dos heróis eternos, você lembra das pessoas que fizeram história na Bíblia. E nós temos historiadores que falam sobre isso, como o Saião, que é maravilhoso, historiador perfeito, a família Ruchans, que está presente neste documentário, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Uma estreia digna de Oscar. A equipe de produção da Record Internacional preparou uma noite muito especial e inesquecível para todos os convidados, com sessão de fotos, lembrancinhas e, claro, muita pipoca. Por volta das 7 da noite, o público começou a ocupar o cinema e em menos de meia hora a sala estava assim, lotada. Vocês vão ver agora um pouquinho do primeiro capítulo dessa série que tem 21 episódios. Quem deu as boas-vindas aos convidados foi o diretor da Record Internacional, Willow Cardoso, que aproveitou a oportunidade para dar dicas do que seria apresentado na telona. Faltando menos de 10 minutos para começar o documentário, o que se vê aqui na sala de cinema é ansiedade, expectativa e muita curiosidade sobre esse conteúdo exclusivo que vai levar os espectadores a uma verdadeira viagem no tempo na Terra Santa. Nossa, muita ansiedade, assim, de verdade, desde que eu recebi o convite, quase uma semana aí nessa ansiedade para chegar até aqui agora, um momento. Então, eu tô assim, meu Deus, que hora que vai começar esse documentário aí para que a gente possa dar aquela energia dentro do coração, aquela emoção. Olá, a partir de hoje você vai embarcar conosco em uma viagem diferente. A jornada de uma fé sem fronteiras. É uma oportunidade que emociona de novo.
de poder ver a Bíblia em frente dos seus olhos. Foram 53 minutos de exibição que mostraram um resumo do que vai ser o documentário Heróis Eternos, que será exibido na televisão a partir de hoje. A maior prova da verdade da Bíblia é que ela é o único texto que conta a fragilidade dos seus heróis. Uma série que levou equipes dos Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Cabo Verde a percorrerem cenários considerados sagrados e históricos até hoje, como as tumbas de Abraão e Jacó, a cidade mais antiga do mundo, Jericó, e muito mais. Aqui na tela dos cinemas é muito comum o jovem ele assistir os heróis dos quadrinhos, né? Mas o que eles estão agora acompanhando são pessoas que são comuns, homens que são comuns, mas através do poder da fé se superaram e deixaram os seus nomes, eternizaram os seus nomes, né? Na saída do cinema, satisfação e encantamento. Eu achei incrível, assim, confesso que eu estou emocionado. A gente conseguiu ser teletransportado de fato para Israel e conseguir conhecer um pouco mais da história que eu particularmente cresci ouvindo, cresci aprendendo e agora com mais profundidade, com tantos especialistas falando sobre esses heróis da fé, homens do quais de fato o mundo não foi digno, né? Então eu estou assim, extasiado. Eu achei incrível, é um documentário que alimenta muito a sua fé, foi incrível. Muito bom, um lembrete, né? Muitas vezes a gente esquece que foram homens e mulher, como foi mostrado lá, como nós, e heróis da fé. Então, muito importante saber que a gente pode deixar um legado, né? Como eles deixaram. Quem sabe daqui 1000, 2000 anos vão estar falando o que nós fizemos. Muito bom, estão de parabéns, toda a produção foi muito boa. Fantástico. Este é o primeiro documentário da Record Internacional, que promete revelar segredos nunca contados antes, com uma visão atenta e investigativa das nossas equipes de jornalismo. Nossos repórteres contam detalhes intrigantes, revelam o lado humano desses personagens históricos e explicam como eles se tornaram heróis bíblicos, inspirando gerações há séculos. Achei muito legal o trabalho de pesquisa que o pessoal da Record fez para montar esse documentário e a forma que os historiadores abordou cada assunto e cada personagem durante toda a trama. É muito legal ver a preocupação de mostrar que nós somos heróis, nós cometemos erros, todo mundo, eles eram homens como a gente. E são pessoas que fazem parte de toda uma caminhada de vida que a gente escuta falar o tempo todo. De repente você está aqui conhecendo um pouco mais sobre a vida desses heróis. E os historiadores que estão aí fazendo esse seriado, eles se preocupam em falar, você pode ser um deles, você pode levar a mensagem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, você pode ser um herói. Achei isso fantástico, a mensagem é boa. Fica aí a dica, então, dessa série documental que começa hoje, 9h45 da noite. Não dá para perder, gente, tá sensacional. Essa viagem a gente vai fazer junto até a Terra Santa. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente espera vocês, então, amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da edição especial de Reis. Boa noite.